Partimos desta altura para analisar os temas que fazem a atualidade, hoje com a presença de Marco Capitão Ferreira e Andréa Abrantes Amaral. Senhores, muito obrigada por estarem nesta edição das 12, é um gosto receber-vos. Marco, começar por este final, não sei se inesperado ou não, em relação à segunda reunião do Eurogrupo. Fez bem ou não a Grécia manter a posição firme? Bom, o que foi inesperado foi o tom em que a reunião acabou. O facto dela ser inconclusiva era mais ou menos expectável, o que não era inteiramente expectável, e julgo que terá surpreendido toda a gente, foi a forma como as negociações foram conduzidas. E à falta de decisões substantivas, obviamente podemos e devemos perder algum tempo a olhar para a forma como a Grécia está a ser tratada pelos seus parceiros europeus e não traz... O que é que está a correr mal? Quem é que levou o tom, esse tom de que está a falar? Bom, a mim parece-me que claramente o Eurogrupo deu uma mensagem clara à Grécia. Isto não é uma negociação, é um ultimato, porque o Eurogrupo só admite continuar a conversar com a Grécia se a Grécia ceder num ponto que já se sabia desde a última reunião antes desta, que era um ponto no qual os gregos não podem ceder. Isto é o que se faz quando não se quer levar uma negociação a bom termo. É pôr em cima da mesa condições que sabemos que são inaceitáveis para a outra parte. E, portanto, não há aqui... Está a falar da continuação deste acordo? A continuação do memorando e com sucesso. A única coisa que a Grécia conseguiu foi que o Eurogrupo deixou de escrever troika nos comunicados. Tirando isso, não conseguiu rigorosamente mais nada e o Eurogrupo não apresentou um mínimo de flexibilidade. Depois tivemos aquela... Mas a Troika fala em flexibilidade. Que flexibilidade será essa que o ministro Varoufakis diz que ainda não entendeu qual é? Nem ele nem ninguém, porque o que o comunicado que não foi aprovado diz é a flexibilidade que já está prevista no próprio programa. Ora, eu não conheço os detalhes do programa grego, dos documentos, mas lembro-me de como é que era o programa português e a flexibilidade prevista no programa não é nenhuma. E, portanto, percebo perfeitamente a reserva do ministro grego de ter que trabalhar com uma flexibilidade que não é flexível. Nós temos que, na Europa, tomar uma decisão muito importante. Ou abandonamos o dogma ou abandonamos a Grécia. As duas coisas, não podemos ficar com as duas coisas ao mesmo tempo. Não podemos ser as duas. André, vamos olhar também para a sua opinião relativamente a esta matéria. Pegando aqui numa citação de Marco, até a Grécia está a ser maltratada. Sim, não. Não, eu vou, não. Pensei que iam alinhar as posições. Não é isso. Eu até começava por essa última afirmação do Marco sobre o dogma. O problema é que o dogma é o euro. E se nós substituímos a palavra dogma por euro, o que estamos a dizer é que escolhemos ou a Grécia ou escolhemos o euro. Porque o euro foi criado com determinadas regras que os gregos não estão dispostos a cumprir. E entrou-se nas negociações, também podemos dizer que a Grécia foi inflexível e fez ultimatos. É verdade, a Grécia fez ultimatos. Aliás, se nós formos ver o historial político do Syriza e dos líderes políticos do atual governo da Grécia, nós encontramos pessoas que sempre foram contra o euro, muitas vezes contra a União Europeia e até mesmo contra a presença da Grécia na NATO. Ou seja, estamos a falar de um partido político que lidera a Grécia que é anti-europeu. Portanto, é difícil encontrar pontos e é difícil ser flexível aqui. Principalmente quando a flexibilidade que se pede, e a Grécia pedia essa flexibilidade, punha em causa a própria existência do euro. Punha em causa a existência do euro porque o euro deixava de ser uma moeda forte, iria incentivar outros movimentos anti-europeus que estão na Europa, já falámos disso nas outras semanas, em Espanha, em França, inclusive em Portugal, que não tem a mesma força, mas, por exemplo, o PCP é um partido que sempre foi contra o euro, e é contra o euro, e quer que Portugal saia do euro. É preciso não esquecer isso, quer dizer, e não é um partido qualquer, é um partido que tem uma representação forte no nosso Parlamento e tem esse discurso político. E, para além de que iria incentivar também reações no sentido oposto, de pessoas, o surgimento de partidos que iriam dizer nós não queremos continuar a pagar. André, o problema da Grécia aí é que não está a ser perigoso. maltratada. Mas isto não é perigoso, André. Temos aqui um partido que Claro efetivamente que propõe um caminho a uma reflexão diferente para a Europa. Mas não é só para a Grécia, mas para a Europa. Uma reflexão que muitos economistas e muitas instituições, muitos pensadores dizem que é necessária, é preciso fazer, às vezes é através de rupturas que os continentes avançam e que o mundo avança. Pode fazer
isso à vontade, Agora, mas a questão não é que deixa de ser a o euro. Europa está ou não a dizer à Grécia que o caminho é este e não há outro. É Há este outro, o caminho a seguir. há outro, não, Qual não é é o outro verdade. caminho Há dois caminhos que a Grécia não quer. Um é de reformar o Estado, reduzindo efetivamente a despesa. Quer dizer, a Grécia não é capaz de fazer isso. Houve um artigo bastante interessante no Jornal Público, eu infelizmente não tenho o nome do seu autor aqui, e portanto também não queria estar... mas é um artigo muito interessante porque ele explica como é que a Grécia chegou cá. E é preciso perceber como é que o Estado grego foi constituído. Foi um Estado clientelar. Ou seja, em que toda a forma de segurar o caminho para a estabilidade política foi de pôr todas as pessoas, ou grande parte da população grega, dependente do Estado. E esse é o grande problema. O Estado grego não tem capacidade de manter esta estrutura e ninguém, a grande maioria dos gregos que dependem da estrutura, não está disposta, ou não pode, que é diferente, mas esse é um grande problema, não pode prescindir desse apoio estatal. E este é o choque que se encontra. Quais é que são as alternativas? É continuar com a política de austeridade, que tem dado resultados melhores do que aqueles esperavam. Não são bons. Está a falar dos números, esquecendo da crise humanitária? Sim, não. Mas a crise humanitária, a Europa disse até, já disponibilizou para dar uma ajuda para a crise humanitária. Mas veja bem, a austeridade impede, com a entrega das tranches, impede que a crise humanitária se pior ainda mais, porque se a Grécia sair do euro, a crise humanitária será muito pior. Pode fazer as ditas reformas do Estado que eu não acredito que faça, ou pode sair do euro e seguir uma política monetária própria, que é, aliás, aquilo que eu creio que o Syriza desde o princípio pretende, porque não só, como eu estava a referir há pouco, são pessoas que sempre foram contra a presença do euro, como se há inflexibilidade da parte do Eurogrupo, podemos admitir. Há inflexibilidade também, não podemos esquecer, da parte deste governo grego. E aquilo que me leva a questionar é se o governo grego quer que a Grécia continue no euro. Eu acho que não. Mas também não querem ser responsabilizados pela expulsão. E, portanto, basicamente o que estão a fazer é impor condições que sabem que não poderão ser aceitas à espera de serem empurrados para fora do euro. Porque, veja, isto é outra questão que tem sido dita. O Syriza está na mesa das negociações, aliás o Varoufakis referiu isso ontem, a representar a vontade soberana do povo grego. Mas a vontade soberana do povo grego foi que o Syriza, o governo grego, fosse à mesa das negociações com as suas exigências, mas não foi que a Grécia saísse do euro. A grande maioria dos gregos é a favor da manutenção da Grécia no euro. E eu pergunto-me como é que o Syriza vai voltar à Grécia, como é que os representantes voltam à Grécia e explicam ao povo grego como é que saíram do euro. Isso vai ser um problema grave. Mas isso já será um problema interno grego. Dentro da futurologia, daquilo que vão ser os próximos passos, eu gostava de retomar aqui este raciocínio do André e que tem que ver com o facto de porquê que o governo grego está a manter esta posição, também ele de certa forma inflexível, não assina o acordo, não avança na linha daquilo que quer o Eurogrupo, está a esticar a corda até que ponto para ter que tomar que decisão? Sair do euro? Vamos ver. Ao contrário do que o André disse ali, a austeridade na Grécia não resultou. O governo grego não tem outro remédio, vai continuar a empobrecer o país, vai continuar a agravar uma crise social absolutamente inacreditável. A Grécia perdeu 25% do produto interno bruto. Tem uma taxa de desemprego real que é absolutamente assustadora. Não se pode pedir ao governo grego que continue a cavar o buraco de miséria onde a Grécia está enfiada há 5 anos. Isto não é razoável e eles têm efetivamente um mandato popular para resolver isto. E, portanto, ao contrário do Eurogrupo, o governo grego tem um mandato democrático dado para ter esta posição negocial. Está aqui numa encruzilhada, não é? Vai ter que tomar uma decisão e dentro de poucos dias. E há aqui uma coisa que eu acho que está a ser muito mal avaliada do lado do Eurogrupo e, se quisermos, do lado da linha alemã, que é a ideia de que é possível fazer sair a Grécia sem mal maior para o resto da zona euro. Acho que a avaliação do preço de saída da Grécia está a ser muitíssimo mal feita, aí concordo com o André, a saída da Grécia vai ser muito danosa para a Grécia, mas não vai ser isenta de danos para o resto da União Europeia. E aí Portugal devia ter uma posição muito particular, porque há uma coisa que é absolutamente evidente. Tirando a Grécia da zona euro, o país mais fraco, mais exposto, completamente. E, portanto, se a corrente do euro é tão forte quanto o L mais fraco, se tirarmos o L atualmente mais fraco
sob ataque, que é a Grécia, o elo mais fraco a seguir somos nós. E toda esta capacidade que tem havido do BCE manter, por assim dizer, a situação da dívida portuguesa nos mercados secundários devidamente controlada, pode desaparecer de um dia para o outro, porque estes mercados são muito voláteis, 2, são muito especulativos, 3, a maior parte da dívida pública portuguesa dos últimos anos foi contraída junto de credores oficiais, o que quer dizer que nós temos cada vez menos dívida no mercado para formar um preço. Torna-se muito mais fácil fazer variar o custo da dívida portuguesa em mercado secundário com um pequeno movimento especulativo. E o BCE tem segurado a situação porque a pressão sobre a dívida portuguesa também não é grande, mas se os gregos saírem, passará a ser. O outro problema é, os gregos saírem não resolve os problemas estruturais do euro. O problema do euro não são os gregos. Os problemas do euro são muito anteriores. A Grécia é um sintoma e não uma causa. E, portanto, saindo da Grécia, a zona euro continuará a ter problemas para resolver para o futuro. Como crescer? Por exemplo, como crescer. Por exemplo, como equilibrar internamente a zona quando temos todos a mesma moeda e temos países muito diferentes cá dentro. Todas essas questões que, aliás, já nos anos 70 estavam perfeitamente identificadas na doutrina económica, vão continuar a existir. Não é tirando a Grécia, usando uma expressão que se popularizou aqui há uns anos, não basta tirar a Grécia e depois é o Eldorado do euro. Não. A seguir vamos ter que tirar, se calhar, outros países com o mesmo perfil da Grécia. Já estamos a saltar aqui uns episódios, voltando um bocadinho atrás. O que é que vai acontecer agora, já nos próximos episódios? Portanto, a Grécia está convicta que nas próximas 48 horas talvez consiga um acordo, talvez um acordo a meio caminho, aqui com as instituições europeias, mas se não conseguir esse acordo, que resposta vai dar? Vai assinar um acordo, uma extensão deste prazo? Provavelmente vai ter que renegociar depois um terceiro pacote de ajuda externa. O que é que vai fazer dentro de casa? A acreditarmos no que disse ontem o Ministro das Finanças grego, e eu pessoalmente não tenho nenhuma razão para não acreditar, até porque os documentos depois foram disponibilizados por vários órgãos de comunicação social, havia um acordo pronto para assinar antes da reunião do Eurogrupo. E esse acordo previa materialmente uma extensão do programa e os gregos estavam disponíveis para o assinar. Depois houve uma mudança de palavras. Houve, mas não foi do lado grego. Portanto, nesse aspecto também fica bem claro quem é que não quis facilitar um acordo, porque ao contrário da teoria de que os gregos estão a fazer tudo para poderem sair a queixar-se que foram empurrados, os gregos estavam disponíveis a assinar um documento que significa um recuo importante em relação à sua primeira posição negocial. Eu julgo é que esse documento vai ter que voltar para cima da mesa, ou seja, essa é a minha última esperança de que não haja aqui um problema. Porquê? Porque se não houver extensão do programa, nem um enquadramento qualquer a falar na negociação do novo programa que habilite o Banco Central Europeu a dizer que está tudo bem, o BCE vai ter que cortar a linha, não é escolhe, vai ter que cortar a linha de assistência aos bancos gregos. E isso significa uma saída desordenada da Grécia, porque de repente os bancos gregos vão ficar sem liquidez e vamos ter que ter controle de capitais, vamos assistir a uma saída desordenada da Grécia. Agora, o BCE, para manter a linha de assistência, precisa ter um enquadramento político vindo do Eurogrupo. E, portanto, eu diria que a nossa melhor opção enquanto projeto europeu neste momento, porque isto não é um assunto da Grécia, ao contrário do que o nosso Primeiro-Ministro disse, não é um problema grego, é um problema efetivamente europeu. O que nos interessa a nós, Europa, neste momento, é que haja um acordo. Já houve um acordo em cima da mesa que só falhou porque, de repente, o Eurogrupo, à última da hora, não satisfeito com o que já tinha conseguido negociar em termos de cedências gregos, quis mais. Para terminarmos este assunto, gostava de lhe perguntar se acha ou não que vai ser conseguido aqui um acordo a meio caminho. Sabemos que também a Europa é perita nestes acordos de última hora. Mas é difícil, porque é preciso ver o que é que interessa. E tem que se pesar os prós e os contras. E será que é mais benéfico para a Europa ter a Grécia como problema constante e daqui a 5 anos continuarmos a ter o problema da Grécia que está a enfraquecer o euro e a criar sempre problemas internos na Europa, ou deixar a Grécia partir e a partir daí limpar, basicamente falando mal e depressa, mas limpar esse problema e tentar ver sem isso. E talvez a decisão da Europa vai ser pesando estas duas hipóteses. A que for melhor vai ser a que vai ser seguida. Eu não acredito muito, cada vez acredito menos, que a Grécia continue no euro. E não creio, acho que os riscos são não essencialmente políticos.
geoestratégicos com a Rússia, com a China, com até os Estados Unidos e tudo, a tentarem meter-se cada vez mais na Europa, do que propriamente económicos. Ontem li um artigo de Ricardo Reis no Dinheiro Vivo em que referia precisamente isto, que era a proteção que Portugal tem hoje quanto à possível saída da Grécia e do euro. Tem contas públicas, um saldo primário das contas públicas, as taxas de juros estão muito baixas, não têm subido, apesar de tudo isto, e nem tem havido fuga de depósitos, ou seja, não tem havido pânico, aliás, há uma enorme calma. Ao contrário do que aconteceu das outras vezes. E, portanto, eu acho que há uma enorme sensação de confiança relativamente a esse assunto. E isto explica porque é que a Grécia também está numa situação bastante complicada. Porque, de facto, não tem força negocial. Esse é que é o problema. Outro tema que nos traz aqui hoje tem que ver com esta OPA ao BPI. Gostava de lhe perguntar se acha que é uma boa oportunidade para mudar o espectro bancário em Portugal. Bom ou não, quer dizer, depende. Eu acho que essas oportunidades não nos cabe a nós dizer se são boas, se são más. Antes de mais aos acionistas. Aos acionistas, o que é que eles vão dizer. precisamente, e aos acionistas que é de um, que é do outro banco. Quer dizer, eles é que tomam essas decisões, eles é que querem ir em frente, quer dizer, é um negócio perfeitamente normal. Não deixa de ser irónico que tenha em vista o objetivo último de depois adquirir o novo banco, que era algo que o BPI, ou seja, e depois fundir o BPI com o novo banco, o antigo BES, quando há uns anos o BPI e o BES chegaram a pensar fundir-se, e depois interesses políticos impediram, ou deram um forte empurrão para que isso não se concretizasse. E, de facto, houve medidas que foram tomadas há vários anos que hoje ainda continuam a ser pagas. E depois há outra coisa, que é, nós temos, de facto, de ter contas públicas equilibradas, e ter, em preferência, excedentes orçamentais, de forma a que nós podemos tirar partido de uma moeda forte. Caso contrário, as nossas empresas vão ser sempre adquiridas. Uma das vantagens de ter uma moeda forte é as nossas empresas terem capacidade para comprar empresas no estrangeiro. E isso não está a acontecer porque nós, apesar de termos uma moeda forte, não tiramos proveito disso. Os espanhóis também têm esses problemas, mas têm uma economia muito mais forte que a nossa, não é? Apesar de ser problemática, é uma grande economia e, portanto, nós estamos a ser... Mas é assim que olha para este negócio como uma perda de mais... Não vejo. Acho que é importante... Não vejo isso como uma perda, porque eu não vejo a importância de saber para a soberania económica do país, que às vezes falar se é importante ou não que os bancos sejam portugueses ou não. O que é importante é que os bancos façam bons investimentos, ou seja, emprestem dinheiro a empresários, a pessoas que têm bons projetos, ou se financiem a economia, tenham contas equilibradas e, portanto, funcionam bem. Isso é que é importante para o país, não é que o banco seja nacional ou não seja nacional. Isso, para mim, é uma questão completamente indiferente. Já não vivemos num mundo do orgulhosamente sós, e essa política nacionalista, mercantilista, eu não assino por baixo. E, portanto, nunca tive medo. Acho que a globalização é isto. Portanto, nós temos de nos habituar para viver com isso. E nós temos, de facto, uma ferramenta excelente para lidar bem com a globalização, que é uma moeda forte. Não estamos a tirar partido disso, infelizmente. É a globalização ou é um sinal de fragilidade das empresas portuguesas? É, obviamente, um sinal de fragilidade das empresas portuguesas, até porque temos que ter em atenção aqui que nós e Espanha temos a mesma moeda. Se é forte para eles, também é para nós. Para podermos comprar, eu não vejo bancos portugueses a comprarem em Espanha. A Caixa fez umas tentativas aqui há uns anos, mas foi, entretanto, impedida de continuar esse processo pela Comissão Europeia. Aqui nós vamos ter duas situações, acho eu, importantes. Primeiro, ver como é que se posiciona Isabel dos Santos. É uma acionista de referência do BPI, tem as suas próprias ambições, que são muitas, em Portugal, e não sei até que ponto é que vai permitir que isto aconteça. Não estará já concertada com ela também esta OPA, como está a partida daquilo que dizem alguns analistas com a administração do BPI? Com a administração do BPI, eu tenho quase a certeza que está. Com Isabel dos Santos tenho as minhas dúvidas, até porque isto também tem a ver... O BPI tem um problema para resolver, como todos sabemos, que tem a ver com os rácios e a operação em Angola e o facto do BCE não o deixar contabilizar, como tradicionalmente fazia, a participação em Angola. Isso coloca um risco importante ao BPI. E um desequilíbrio entre aquilo que é a atividade em Angola e em Portugal. E, portanto, esta operação resolveria esse desequilíbrio, porque o BPI passaria a estar integrado numa instituição muito maior, espanhola, em que este problema de concentração de risco e de participações em Angola seria diluído e, portanto, deixava de ser um problema. E, portanto, não tenho dúvidas nenhumas que a administração do BPI vê isto como uma solução ótima para um problema complicado. A segunda parte da questão é: isto tem a ver com a compra do novo banco, já todos percebemos que tem a ver com a compra do novo banco. Significa criar em Portugal, primeiro, uma situação de menor concorrência no setor bancário. Um setor que já não é propriamente marcado por um grande número de atores. E é aqui que eu
me espanta um pouco que as pessoas mais defensoras das forças de mercado, como é o caso do André, não tenham uma palavrinha a dizer sobre nós perdermos dos 4 maiores bancos, perdemos 2, porque ficam a ser só um. Muito bem, vamos ver os próximos episódios também desta OPA. Vai ter com certeza alguns desenvolvimentos nos próximos dias e meses, se for o caso.